aplicado à advocacia criminal. Meus amigos, hoje é domingo, quase antevéspera já de Natal, mas a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, lançou uma nota no dia 21 a respeito daquele caso da juíza que teve o ataque de fúria contra o advogado. E ela diz o seguinte, que ela repudia, primeiro ela estranha e repudia a sistemática campanha difamatória contra a atuação destemida e independente da magistratura como um todo, em todas as suas esferas de atuação, em especial a do enfrentamento ao crime organizado. A nota é assinada pelo presidente, desembargador Diniz, que aliás também já assinou e capitaneou lá em Minas uma manifestação contra a lei de abuso de autoridade. A advocacia criminal brasileira não faz campanha difamatória contra a magistratura, de maneira nenhuma. A advocacia sempre foi uma defensora da magistratura, isso é muito importante. A denúncia que se ofende e desrespeita seus direitos e suas prerrogativas, desrespeitando ao artigo 6º da Lei Federal 8.906/94. É essa denúncia que se faz. É essa denúncia. Se denuncia o desrespeito de alguns magistrados contra os direitos e as prerrogativas dos advogados que os magistrados, os membros do Ministério Público, as autoridades policiais civis e federais têm também direitos e prerrogativas, mas as nossas são desrespeitadas. A nota tenta misturar, e isso é o perigo, a nota tenta misturar a atuação da defesa com o crime organizado. É a criminalização da advocacia criminal que nós não podemos aceitar, porque ela é simplesmente mentirosa. Lá adiante, ele fala que a juíza Andréia Cristina, que é a titular da 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, tem uma carreira impecável, construída há 22 anos, não se discute isso, de permanente atuação em defesa da sociedade. Desembargador, não é isto. A magistratura não defende a sociedade. Quem defende a sociedade é a polícia. A polícia é que promove, aí a ela cabe exclusivamente a defesa da segurança pública da sociedade. A magistratura, aí sim, cabe defender e respeitar e aplicar a lei. A defesa da sociedade é pela polícia. Mais adiante ele fala que eles estão convencidos e que todos têm direito à defesa e quem julga e quem vai ser o julgador e o julgado. E aí tem um trecho interessante. Basta respeitar a Constituição e o devido processo legal. Atacar uma magistrada que ataca o crime organizado é mais uma inversão de valores. Ninguém está invertendo absolutamente nada aqui. A audiência que descambou no que aconteceu foi uma audiência de um ataque de fúria da magistrada contra o advogado e não se referia a crime organizado. É uma coisa pontual. A audiência se iniciou normalmente, não havia nenhum problema. A juíza estava se apresentando ao réu, pedindo os dados pessoais dele, os seus advogados. E aí ela questiona a contratação do advogado, para qual fase processual ela se destinava. Ora, o que interessa isso para a magistrada? O advogado, Dr. Dário, usando do seu direito esculpido na Lei 8.906/94, no seu artigo 7º, inciso 10, Lei Federal. Não é provimento interno da ordem, não é resolução, é uma lei federal. Diz que o advogado tem o direito de usar a palavra pela ordem. E ele, usando esse direito legal, interferiu, porque esse assunto não era da alçada da magistrada e não se relacionava nem com o mérito do processo e muito menos com o ato a ser realizado. A juíza Andréia Cristina Costa passou a insultar o advogado. Não foi o advogado que começou. A audiência estava transcorrendo aparentemente normal, até que a juíza se arvora no direito de querer questionar a contratação de advogado. E aí ela diz o seguinte, quando ele intercede e fala que o réu não é obrigado a responder isso, porque isso trata-se exclusivamente do relacionamento advogado e cliente. E ela diz o seguinte, estou fazendo isso para livrar as suas caras. O que ela quis dizer com isso? O senhor é tão mal educado, olha só,
O senhor não sabe por que eu fiz a pergunta. É lógico que ele não sabe, porque não tem cabimento. Então o senhor aprende primeiro, como se fosse um burro, né? um jumento que estivesse ali e tivesse que aprender com ela. O senhor não tem o menor senso para falar comigo. O que é senso para falar com ela? E depois o senhor vai ficar calado ou não? E ficam lá conversando. Aí ela diz ainda, estou aqui conversando com o seu cliente. Ela não tem que conversar com o cliente, ela tem que cumprir o papel dela de magistrado e interrogar o réu. Ponto. Não tem que ficar perguntando questões particulares de relacionamento de advogado com cliente. E aí ela passa a gritar em fúria desmedida, esmurrando a mesa, gritando. Vejam o rosto do policial que está atrás do preso. E vejam a expressão do preso. No nosso vídeo, nós cobrimos o rosto do réu. Mas os vídeos que rodaram aí o país inteiro, o rosto dele está aberto, está desnudo. Veja a reação do réu. O réu estava apavorado. E aí ela dá um grito. Cala a boca, doutor. Como cala a boca, doutor? Senhores subscritores dessa repulsa ao que aconteceu, os senhores deviam estar chateados, deviam estar muito preocupados com a atitude da magistrada. Não com o fato de defendê-la. Tem que defender, lógico, precisa defender. Mas os senhores têm que estar mais preocupados com o que está acontecendo dentro das salas de audiência, que viraram verdadeiros rinques. Não é advogado com promotor. Olha que coisa absurda, né? Que coisa curiosa, aliás. Porque são ex-adversos, não são inimigos, são ex-adversos. Agora as brigas são com juízes, que se arvoram no dono de tudo. Eles podem tudo e acabou. E se o advogado reclamar, toma um TG preso porque está desacatando. Aí sim a inversão de valores. Então ela passa a gritar desmedidamente, sem qualquer razão, dá um grito lá, presta atenção, o senhor é um péssimo profissional. Quem é que autorizou ela a fazer isso? Quem é que concedeu a ela a competência funcional de avaliar o advogado? Representa ele na ordem. Mas ela não pode fazer isso nesse momento, na frente do cliente, na frente da polícia militar, na frente dos funcionários do fórum, que estavam dentro da sala. Houve um flagrante desrespeito, uma ofensa à dignidade, à moral do advogado. Crime contra a honra. E aí, quando ela fala isso, ela começa a dar 3 vezes, ela grita, suspende o áudio, suspende o áudio. Por que suspende o áudio? Por quê? O áudio é para registrar todo tipo de situação que acontece dentro de uma audiência. E aí continua a nossa observação a essa manifestação de repúdio contra a advocacia, para dizer o seguinte, que o país, como disse a nota, quer punir quem investiga a justiça e faz justiça. Não, doutor. Não, senhor. O país não quer punir quem investiga e faz justiça, porque esse país não é um bando de malucos, são pessoas de bom senso. Ninguém quer punir quem faz justiça. Ninguém quer punir quem investiga dentro dos rigores da lei. Não. O país quer e precisa punir quem, em nome da lei, desrespeita a lei e abusa descaradamente de sua autoridade e assim não faz justiça, mas justiçamento. E justiçamento não serve para ninguém, principalmente para quem precisa de justiça. Essas são as ponderações necessárias para recolocar a verdade no seu lugar, para recolocar o trem no trilho. E não fazer como foi feito, se apontando o dedo para a advocacia, como se fosse uma contumaz e irresponsável acusadora da magistratura. Isto não é verdade. A advocacia sempre esteve ao lado da magistratura. Nos tempos negros da ditadura militar, e agora muitos querem isso de volta, inclusive aqueles que têm a responsabilidade pelo Estado Democrático de Direito, estão aí batendo palmas para as ideias ditatoriais. A advocacia esteve ao lado da magistratura. A advocacia defendeu a magistratura e defendeu o retorno ao Estado Democrático de Direito. Papo de criminalista aqui sempre, sempre. Em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa dos nossos direitos e prerrogativas dessa advocacia criminal tão marginalizada, tão atacada injustamente. Esquecendo os nossos acusadores, o artigo 6º da Lei Federal 8.906/94. Não há hierarquia,
não há subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público, todos se devendo respeito recíproco. Papo de finaliza, a gente volta.